O amor cobre tudo. 4. Aprendendo o amor ágape, mediante diferenças na obra do Espírito Santo. O movimento carismático. Outra questão controvertida que oferece uma oportunidade para o exercício do amor ágape, a fim de evitar divisões no corpo de Cristo. O atual movimento carismático até parece ironia que entre os crentes que se opõem mais violentamente a esse movimento, demonstrando hostilidade implacável, estejam os aderentes do movimento chamado santidade. Estes traçam sua linha ancestral até a ênfase wesleyana na obra do Espírito Santo. De fato, o movimento pentecostal é considerado por alguns como uma espécie de enteado ou pelo menos primo em primeiro grau da comunidade wesleyana. A invasão carismática hoje das denominações históricas, incluindo as confissões litúrgicas, especialmente a Igreja Católica Romana, é fenomenal quanto a sua rejeição pelos grupos de santidade. A anomalia surpreendente? Uma anomalia surpreendente. De que maneira a aceitação da verdade sobre o corpo que Paulo ensinou a respeito da Igreja e a posição segundo a qual a comunhão deve basear-se na regeneração em vez de na doutrina, influencia o relacionamento entre carismáticos e não carismáticos? Desde o início do movimento pentecostal, na virada deste século, a associação com os pentecostais significa estigma, ostracismo e rejeição da parte dos não pentecostais. Ser identificado com línguas estranhas, de algum modo, era sinônimo de cair em desgraça. Ir um crente a uma reunião pentecostal era o bastante para seus irmãos escandalizarem-se. Hoje as coisas estão mudando rapidamente. Contudo, muitos nas denominações históricas, especialmente entre os membros das igrejas do movimento Santidade, ainda mantêm reservas. O reavivamento carismático está penetrando nas denominações que historicamente têm rejeitado a doutrina wesleyana da segunda bênção da graça. Por outro lado, os grupos denominacionais que surgiram baseados nessa doutrina, embora advoguem o batismo com o Espírito Santo como experiência subsequente à regeneração, são os mais duros em sua oposição aos carismáticos. Para muitos, essa posição é uma anomalia. Todo pecado é contra o amor. É compreensível que haja diferenças de opinião quanto às doutrinas distintivas aceitas pelos pentecostais. É explicável a rejeição generalizada da doutrina segundo a qual o falar em línguas é a evidência inicial do batismo ou da plenitude do Espírito Santo. Contudo, a hostilidade aberta é inexcusável, visto ser ela fruto direto do amor imperfeito. Se isso for verdade, não seria suficiente para fazer os anjos chorarem? Todo pecado é contra o amor? Não existe pecado que não seja violação do amor. Onde é que este fato coloca os crentes que pregam violentamente contra as religiões pecaminosas, mas continuam pecando contra o amor ao recusarem comunhão aos membros do corpo chamados pentecostais? Um tratamento prudente. Embora alguns grupos que enfatizam a santidade continuem sua dura oposição à renovação carismática, as denominações que historicamente vinham rejeitando o ensino wesleyano sobre a segunda bênção da graça estão sendo influenciadas por esse conceito que é esposado pelos carismáticos. Uma dessas denominações é a dos menonitas antigos. A ênfase numa segunda obra efetuada pela graça jamais fez parte da sua teologia. Entretanto, quando o movimento carismático começou a penetrar em suas fileiras, teriam os menonitas levantado uma bandeira vermelha e gritado: fanatismo? Não. Pelo contrário, os líderes eclesiásticos agarraram a iniciativa, visto que o movimento da renovação pelo Espírito Santo se havia manifestado primeiramente nos campos de suas instituições educacionais, e aí havia sido sentido
Os líderes abriram o caminho e oficialmente patrocinaram o que chamaram de Festival do Espírito Santo. Convidaram para falar como conferencistas principais alguns dos expoentes máximos da renovação. Entre os pregadores convidados havia um missionário dos próprios menonitas, que recentemente havia recebido o batismo com o Espírito Santo numa conferência em Notre Dame. Um exemplo. Aceitamos aqui como exemplo um excerto de um editorial escrito por João M. Drescher, publicado em Arauto do Evangelho, órgão oficial da Igreja Menonita Antiga. Em muitos lugares aonde tenho ido nos últimos anos, as pessoas me perguntam: o que penso a respeito do movimento carismático? Minha resposta é que o movimento carismático trouxe nova vida à igreja, excetuando-se alguns poucos exemplos em que ocasionou divisão. Todos os movimentos apresentam alguns extremos. Trata-se de ótima experiência para a igreja. Conheço pessoas que participam do movimento e que amam a Cristo e a igreja com maior intensidade, estudam as Escrituras com maior seriedade, encontraram nova liberdade e novo fervor ao testemunhar de Cristo. Minha resposta é que não se pode considerar o movimento carismático como ligeiro toque periférico na vida da igreja. Ele atravessa as linhas denominacionais. E está claro que todos os grupos econômicos, sociais, educacionais e religiosos têm significativa representação nesse movimento, sendo predominantemente leigo em caráter. Esse movimento não é anticlerical. Na verdade, ministros e igrejas como um todo encontrarão os maiores recursos disponíveis hoje nas pessoas que participam do movimento carismático. Está bem claro que o movimento carismático não desaparecerá, e vamos orar para que de fato não desapareça. Nenhum outro movimento dos tempos modernos tem revitalizado tanto a igreja no que concerne à oração, ao louvor e ao estudo sério da Bíblia quanto esse movimento. Quem pode negar que a oração, o louvor e o amor à palavra de Deus fluam de uma plenitude maior do Espírito Santo? Esse movimento está relacionado com o enchimento da vida pelo Espírito Santo e como precisamos dessa ênfase. Embora os carismáticos em geral não sejam fortes na exegese bíblica ou na teologia sistemática, contudo aprenderam o cerne do Evangelho com um acurado frescor. Há nova liberdade do Espírito não apenas no testemunho, mas também na maneira de cultuar a Deus, de esperar nele e de evangelizar. A maior parte das denominações e congregações carrega uma bagagem cultural volumosa relativa ao culto, ao trabalho e à evangelização, a qual precisa ser desafiada. Devemos ter profunda apreciação por todos os crentes que participam do movimento carismático. É duvidoso haver alguma parte da igreja capaz de trazer-lhe maiores bênçãos em termos de oração, estudo bíblico e testemunho. E toda a congregação que procura um reavivamento, acredito eu, encontrará um pequeno grupo de crentes consagrados, composto principalmente de pessoas que experimentaram renovada abertura e enchimento com o Espírito Santo. Como ocorre em todos os movimentos, há áreas de perigo, e necessitamos levar nossas experiências continuamente ao teste das Escrituras. É evidente que nossa experiência antiga de sequidão espiritual, de crentes mornos e testemunhas ineficientes, não corresponde às Escrituras. Necessitamos reconhecer que, em qualquer área, podemos perder o verdadeiro significado e a experiência que Deus espera conceder-nos, ao ficarmos pesando temores e nos preocupando com todos os possíveis perigos. O de que a igreja precisa de um reavivamento no amor a Cristo e ao seu povo, amor às Escrituras e obediência ao seu ensino, abertura e obediência ao Espírito Santo e testemunho eficaz perante o mundo. Em tudo isto, acho que o movimento carismático fez muito em abrir caminho. Arauto do Evangelho, 7 de agosto de 1973. Pentecostalismo como um movimento de protesto. Em um dos seus excelentes livros, o Dr. David A. Simons cita o Dr. George R. Filing, redator de Wesleyan Advocate,
A citação é a seguinte: o pentecostalismo é um movimento de protesto de nossos dias. É um protesto contra a frieza das denominações. Se isso for verdade, não seria mais lógico e mais de acordo com o espírito autêntico do amor ágape se nos uníssemos e agradecêssemos aos pentecostais a ênfase que dão ao ministério do Espírito Santo, que originalmente foi o âmago do movimento wesleyano? Será que isso não bastaria para causar uma pausa na oposição que faz a escola wesleyana de teologia ao movimento que tem ajudado a restaurar, pelo menos em parte, a vitalidade e a espontaneidade do primitivo reavivamento wesleyano? Endosso de um líder da persuasão wesleyana. A posição da maior parte das denominações equivale a uma proibição de falar sem línguas. A despeito dessa atitude, um prominente líder denominacional reconheceu há pouco que o falar em línguas é um dom bona fide do Espírito Santo para nossos dias. O Dr. David A. Simons, atrás mencionado, é um pastor da Igreja Metodista Unida de Wilmore, estado de Kentucky, a igreja anfitriã das faculdades e do seminário Asbury. O Dr. Simeon Simons declara em seu livro: com toda clareza, crer na existência de um autêntico dom de línguas, totalmente distinto das línguas estranhas falada em Atos 2, do versículo 7 a 8. Ao mesmo tempo que argumenta que os pentecostais erram ao dar ênfase exagerada ao dom de línguas. Ele menciona muitos outros que ficam no outro extremo, que também estão errados por deixarem de procurar os dons do Espírito, não estando dispostos a aceitar seja o que for que o Espírito deseja conceder. Ele menciona também aqueles que, indo contra a igreja, opõem-se às línguas e ao movimento carismático em geral. Embora ele reconheça a grave falta de equilíbrio em certas áreas, entre os pentecostais, diz ele o seguinte: pessoalmente sou grato ao Espírito pelo que está fazendo em nossos dias, mediante o movimento carismático, de maneira que desejo vê-lo permanecer vivo, crescendo sempre em criatividade e vitalidade. Perigo de desequilíbrio. A posição do Dr. Simons contrasta com a da maioria dos líderes do movimento Santidade. Nossa esperança é que ele tenha aberto um caminho para a pacificação entre esses grupos. Parece-nos que há responsabilidades de ambos os lados na reparação da brecha. O Dr. Simons apontou uma razão para o rompimento do lado carismático. Diz ele: muitos carismáticos, particularmente nos princípios da sua radiante experiência, tentem exagerar o valor do dom de línguas, eliminando todo o senso de proporção com os demais dons do Espírito. Tendem, em seguida, a tornar-se prima-donas espirituais, grifo meu, tentando sobressair acima de todos, esquecendo-se de que não passam de apenas um membro do elenco. Os carismáticos serviram melhor à sua própria causa e à causa de Cristo se observassem essa crítica e evitassem tal erro. Renovação no metodismo. Um surpreendente acontecimento de grande significado foi relatado no Atlan Constitution de 6 de dezembro de 1975, sob o título 150 ministros recebem o batismo do Espírito Santo. O texto revela que quase 150 ministros da Igreja Metodista Unida receberam o batismo do Espírito Santo numa reunião de oração em Atlanta, numa noite de quinta-feira, sendo que grande número deles falou em línguas. A reunião de oração ocorreu ao término do primeiro dia de conferências. 3 dias tinham sido prorrogados sobre o Espírito Santo para os ministros metodistas unidos, durante um período de 10 minutos de oração. A maioria dos ministros presentes orou em voz alta e muitos deles falaram em línguas desconhecidas. Outros ministros que falaram nas conferências louvaram a obra do Espírito nas denominações históricas hoje e conclamaram o povo a uma renovação carismática em todas as igrejas. O reverendo Charles Bowen, pastor da Igreja Metodista Unida em Oak Grove, em Atlanta, mencionou a necessidade de uma renovação carismática na Igreja Metodista.
e afirmou que esse movimento estava em perfeita harmonia com a teologia de John Wesley. John Wesley, o fundador do metodismo, sentir-se-ia em casa com o movimento carismático moderno, declarou Bolin. O que Deus está fazendo na igreja hoje, com o batismo do Espírito Santo, é o mesmo que Wesley nos falou, declarou ele. O movimento de santidade saiu originariamente da igreja metodista, a fim de melhor prover a primitiva ênfase wesleyana. A maioria dos membros desse grupo há muito tempo abandonou o metodismo eclesiástico como moribundo, desenganado ou até mesmo em apostasia espiritual. Em seus dias de esplendor, teria sido difícil para os líderes do movimento de santidade imaginar as cenas descritas nesse artigo de jornal. Posição do Concílio Geral. Mais espantosa ainda é a posição oficialmente tomada pelo recente concílio da Igreja Metodista Unida, em Portland, estado do Oregon. De acordo com o Atlanta Constitution, de 4 de maio de 1976, o concílio elaborou um longo relatório a respeito do movimento carismático, o qual incentiva o espírito de abertura e de amor. O seguinte é a passagem significativa desse relatório que, sem dúvida, merece consideração da parte dos líderes espirituais de outros grupos que têm fortes reservas contra o movimento. Estamos conscientes de que os problemas de discriminação entre o verdadeiro e o fraudulento são consideráveis, mas não devemos permitir que os problemas paralisem a nossa conscientização da presença do Espírito. Tampouco devíamos permitir que nosso temor do desconhecido e do não familiar feche a nossa mente, a ponto de não sermos surpreendidos pela graça. As extensas recomendações do relatório exortam a todos os membros de igreja a que permaneçam abertos e receptivos aos irmãos cujas experiências cristãs forem diferentes das suas próprias. Dá também algumas recomendações a pastores e leigos que tenham tido experiências carismáticas. Base da aproximação. De outro lado da parede de separação, alguns não pentecostais têm ido ao outro extremo. Proíbem o falar em línguas e abafam ou desprezam os dons do Espírito. Sabe-se, de modo geral, que se um membro de uma igreja denominacional vier a confessar que fala em línguas, mesmo que seja em suas devoções particulares, provavelmente será expulso da comunhão e condenado ao ostracismo. É difícil deixar de imaginar como esses crentes reagiriam se o apóstolo Paulo aparecesse hoje diante deles e lhes dissesse: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios 14, 18. Parece que alguma coisa saiu errada em ambos os lados. Algo que o amor ágape pode corrigir. Se tanto os pentecostais quanto os não pentecostais estão no corpo, parece-nos que é imperativo que se encontre alguma base para reconciliação e estabelecimento de novo relacionamento. É provável que a comunhão que está mais próxima de Deus, mais sensível ao clamor do Mestre, em João 17, tomará a iniciativa da reconciliação e restauração do corpo. Podemos duvidar, talvez, de que todas as diferenças de opinião possam ser resolvidas deste lado da eternidade. Contudo, visto que o amor cobre multidão de pecados, será que ele não poderia cobrir também as diferenças de opinião, capacitando pentecostais e não pentecostais a aprenderem o amor ágape? Unidade na diversidade. Não estou sugerindo que a comunhão requer que carismáticos e não carismáticos cultuem na mesma reunião e trabalhem juntos debaixo do mesmo guarda-chuva eclesiástico. Refiro-me a um ecumenismo espiritual idealista, e não a um ecumenismo formal, organizacional. Se menonitas, metodistas, presbiterianos, episcopais, batistas e muitas outras denominações históricas, inclusive a Igreja Católica Romana, acham possível acomodar os carismáticos com bênçãos e benefícios, não será que os grupos que proíbem o falar em línguas estão sofrendo baixas? Tais grupos podem estar desprezando o princípio da unidade na diversidade, expresso por Alvin N.
Diogenes, no capítulo 1. Quer você aceite o princípio dele, quer não, está bem claro, e sem sombra de dúvidas, que a fragmentação da Igreja de Cristo por causa de elementos não essenciais à salvação é de origem satânica. John Wesley ressaltou o perfeito amor como o coração de sua mensagem. Seria possível que ele pretendesse excluir os que falam em línguas ou os que diferem dele em elementos não essenciais? Ele era conhecido pela sua generosidade, espírito aberto e tolerante nessas áreas. Deveriam ser menos magnânimos os crentes que se gabam de sua lealdade aos ensinos de John Wesley? Nenhum movimento é perfeito. A despeito das discrepâncias entre si, outras testemunhas confiáveis afirmam que Deus está fazendo algo autêntico através do movimento carismático. Ele tem muitos defeitos, mas outras confissões também os têm. É um tanto enigmático, mas os outros também o são. Está mesclado de erros, mas teologia alguma é a verdade absoluta. E o proibir que se fale em línguas também é erro. Alguns o exploram com propósitos egoístas. De acordo com o apóstolo Paulo, o evangelho também foi explorado em seus dias. Veja-se Filipenses capítulo 1, do versículo 15 ao 16, 2 Coríntios 2, 17. O pentecostalismo produz divisões, mas muitas outras doutrinas também têm produzido divisões. Não o proibais. Afinal, as questões mais importantes não são as que levantamos acima, são os carismáticos em geral, membros do corpo. A divisão do corpo produz dor e cicatrizes na igreja, que deve tornar-se a noiva de Cristo, a sua co-regente pela eternidade. O amor ágape é essencial ao caráter de alguém que deseja qualificar-se para essa tarefa. Não deveríamos nós, que somos membros unidos do corpo de Cristo, aceitar nossas diferenças, não como motivos para rompimento de comunhão, mas como oportunidade para o desenvolvimento de um forte vínculo de amor ágape? De outra forma, podemos estar reduzindo nossos galardões eternos e desapontando a Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. 1 João 4,7. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. 1 Coríntios 14:39. Repetimos, a questão real não é que está certo, nem mesmo quem está quase mais certo. A verdadeira questão é: reconhecemos nós que Deus ama e aceita outros membros do corpo, os quais diferem de nós em assuntos não essenciais à salvação? Somos nós suficientemente maduros no amor para aceitarmos aos que Deus aceita? Ou somos egoístas, que nossas opiniões em questões não essenciais são mais importantes para nós do que a união com a família de Deus e com a nossa? Estamos mais interessados em manter nossa perspectiva do que em ajudar a trazer a unidade para o corpo de Cristo? Tongues, Psyche and Authentic, Dr. David A. Sermons. Então esse foi o capítulo 4. Aprendendo o amor ágape mediante diferenças na obra do Espírito Santo.